a respeito das profecias de Daniel. Domingo passado foi o documentário, no anterior, no retrasado, nós falamos sobre as profecias de Daniel. E hoje nós vamos falar a respeito das 70 semanas de Daniel. Uma das profecias mais extraordinárias da palavra de Deus. Mas para que você possa entender essa profecia, eu queria convidar você a prestar atenção na palavra, amém? Então, que os irmãos estão andando lá atrás, por favor, vamos sentando rapidamente. Então, vamos fazer aqui um resumo, uma recapitulação daquilo que você... Quantos estavam aqui no domingo, 2 domingos atrás, nós falamos a respeito de Daniel? Baixa a mão. Quem não estava? Há 2 domingos atrás você não veio, por algum motivo você faltou. Vários irmãos. Então, mas eu vou fazer aqui uma breve retrospectiva para você entender e você sintonizar aqui na nossa palavra. Então, nós falamos no domingo, 2 domingos atrás, começamos falando a respeito de uma profecia de Jesus, lá de Lucas capítulo 24, onde o Senhor, ele falava, na verdade Lucas capítulo 21, que ele falava a respeito do tempo dos gentios. E o Senhor, ele falou ali, eu vou ler o texto com você, lá em Lucas capítulo 21, a partir do versículo 5, diz assim, olha, falava alguns, a respeito do templo, como estava ornado, de belas pedras e dádivas. Então Jesus disse, vedes estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. Perguntaram-lhe, mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Aí lá no versículo 20, o Senhor, ele continua dizendo, nesse mesmo contexto, ele fala o seguinte, olha, quando porém vide Jerusalém sitiadas de exércitos, sabei que está próximo a sua devastação, ou a sua destruição. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes, e os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se, e os que estiverem nos campos, não entrem nela. Aí no versículo 24 ele fala uma coisa muito importante, queria que você lesse com atenção. O que ele diz no versículo 24? Olha, que eu printei de amarelo ali. Cairão a fio de espada, e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisadas por eles, amém, meus irmãos? Então nós vamos entender o que ele se refere a esse tempos dos gentios. Eu expliquei para você que no domingo retrasado, que essa profecia ela começou a se cumprir no ano 70 depois de Cristo, porque quando os romanos destruíram a cidade, incendiaram o templo, diz a história que aquele ouro, que era revestido ali as paredes do templo, com o calor do incêndio ele derreteu, e entrou ali nas frechas das pedras. Por isso que a profecia diz que não ficariam pedra sobre pedra. Por quê? Porque quando o fogo apagou, os soldados romanos eles foram tirando ali as pedras para poder recolher o ouro. Por isso que literalmente não ficou pedra sobre pedra, foram todos removidos e foi tirado o ouro. E o Senhor Jesus ele diz ali que a cidade, aquelas pessoas seriam mortas a fio de espadas, e aqueles que não fossem mortas iam ser dispersos, iam ser espalhados por todas as nações. É o que no livro de história nós lemos a respeito da diáspora dos judeus. Os judeus eles foram espalhados, foram expulsos da sua terra, foram levados cativos para todas as nações, e Jesus ele disse que essa situação ia continuar, ali cairão a fio de espada, eram levados cativos para todas as nações, por quanto tempo? Aí ele diz, até que o tempo dos gentios se completassem. Jerusalém seria pisada pelos gentios, ou seja, seria governada pelos gentios. Então essa é uma profecia que se cumpriu no ano 70, ela começou a se cumprir, porque de fato o templo foi destruído, eles foram mortos, e os que não morreram foram expulsos, e do ano 70 até em 1948, Israel nem sequer existia. Essa foi uma profecia que foi cumprida. E para nós explicamos naquele culto, que nós temos que entender o significado dessa expressão, o tempo do gentio. E para entender, compreender o que significa o tempo dos gentios, nós precisamos voltar lá para Daniel, profeta Daniel, capítulo 2,
que nós lemos lá que Nabucodonosor, o rei, ele teve um sonho, lembram do sonho do rei? Ele teve um sonho, e naquele sonho ele sonhou ali com uma estátua, uma grande estátua, que eu até coloquei aqui do lado, a ilustração. E nós lembrando aí que, né, ele teve um sonho, mas ele não contou qual era o sonho, convocou todos os sábios ali da Babilônia, inclusive entre os sábios estava Daniel, e o rei decretou, olha, que os sábios deveriam descobrir qual que é o sonho que ele tinha tido e qual que era a interpretação. Só que isso era impossível para qualquer ser humano. E como os sábios falou que ninguém conseguiria revelar qual que era o sonho e a interpretação, ele estabeleceu um decreto, os irmãos lembram, que todos eles deveriam ser mortos. Só que contaram isso para Daniel. E Daniel, diante da tribulação, diante da fúria do inimigo, ele convocou seus irmãos, seus colegas ali, seus amigos, seus 3 amigos, e eles oraram, e Deus revelou para Daniel o sonho, e revelou para Daniel a interpretação, amém, meus irmãos? Aí aqui no versículo 31, depois você que não veio no culto na semana retrasada, você pode ler lá o Daniel capítulo 2. Mas aqui no versículo 31, Daniel já começa a falar qual que é a interpretação do sonho. Ele diz o seguinte, olha, tu olhaste, ó rei, diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante e de aparência terrível. Aqui está a ilustração do que era aquela estátua. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés em parte ferro e em parte barro. Aí no versículo 34 ele continua dizendo, enquanto estava observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, que é impressionante, então algo que não veio do ser humano, é algo de Deus, amém? Atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmigalhou, ou destruiu a estátua. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. Amém, meus irmãos? Então, o que significa esse sonho? Nesse sonho, na verdade, nós explicamos no culto anterior, que significava ali que Deus revelou para o rei Nabucodonosor o que ia acontecer no futuro. Porque o rei estava deitado ali na sua cama, pensando, meditando, o que vai ser depois do meu reino? O que vai acontecer depois dessas coisas? Aí ele dormiu e teve um sonho, só que esse sonho dele, na verdade, foi uma revelação de Deus, do que Deus ia fazer, desde aquele momento, isso 600 anos antes de Cristo, até o reino do Messias. Então Deus revelou para o rei, por meio de um sonho, o desenrolar da história, do ano 600 antes de Cristo, até o reino do Senhor Jesus, nos 1000 anos. Então não é pouca coisa, foi grandes coisas. Interessante que essa estátua, ela começa, os materiais que é composto essa estátua, vai decaindo de valor, e aumentando a força. Começa ali com a cabeça de ouro, deixa eu voltar lá, começa ali com a cabeça de ouro, o ouro ele é mais precioso, do que a prata, que é mais precioso do que o bronze, depois vai ali para as pernas de ferro, ou seja, vai caindo o valor, mas ao mesmo tempo vai aumentando a força. Por quê? Porque essa estátua é um símbolo dos reinos humanos, dos impérios humanos, que vai, às vezes começa até bem, mas sempre termina mal, é assim que funciona no mundo. Só que, interessante que naquele momento, pela primeira vez na história do homem, nós tivemos a figura de um imperador que dominava todo o mundo conhecido, e esse imperador era Nabucodonosor, e nós sabemos ali pela própria interpretação do sonho de Daniel, que aquela cabeça de ouro ali simbolizava o próprio Império Babilônico. O Império Babilônico, ele é simbolizado, acho que eu cliquei errado aqui, irmão, coloca a tela inteira de novo aí, culpa minha, não foi sua, está perdoado, viu? Obrigado.
Então, volta ao mesmo lugar. Então, a cabeça de ouro aqui simboliza o reino da Babilônia. Porque o que diz lá no versículo 37? Né? Este é o sonho, também a sua interpretação. E lá no final do versículo 38 ele diz: tu és a cabeça de ouro. Até agora eu estou só recapitulando o que nós já vimos na aula passada. Você vê que assistiu uma aula hoje, uma aula da profecia bíblica. Amém, meus irmãos? Então essa era a cabeça de ouro. Mas nós aprendemos também que aquele peitoral de prata ali simbolizava, né, o império Medo-Persa. Então ele era o peitoral com 2 braços. Por quê? Porque eram 2 povos que formavam aquele império. O império Medo, os medos e os persas. Então esse era o império. Porque lá no versículo 39 diz: ó, depois de ti, depois do reino da Babilônia, se levantará um outro reino, inferior ao teu. Por isso que ele é de prata, inferior ao ouro. Ok, meus irmãos? Esse é o segundo, né, o segundo império. Mas depois desse império, vem um terceiro império, simbolizado ali pelo ventre de bronze, né, e simboliza ali o império grego. Lá no capítulo 7 nós vemos isso claramente, que esse terceiro império é o império grego, que era conquistado ali, né, comandado por Alexandre o Grande. Lá no versículo 39 diz: olha, um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Então nós estamos vendo aqui o desenrolar da história. Um reino se levantou, um após o outro. Começou com a Babilônia, depois os medos persas. Você vai ver lá no capítulo 5 de Daniel, quando há a transição ali do império babilônico para o império medo-persa. E depois vem o terceiro reino, que é o império grego, ou o império macedônico. Você vai ler aí nos livros de história. Hoje para nós fica fácil, porque nós estamos vendo a história. A história está escrita, mas nos dias de Daniel era profecia. Porque não sei se você sabe, mas Alexandre o Grande, por exemplo, ele nasceu 300 anos depois que Nabucodonosor teve o sonho. Então hoje é história, mas naquele momento era profecia. Amém, meus irmãos? Só que o texto lá continua, que aquela estátua também ali, as pernas dela eram misturadas de ferro com barro. E por que eram 2 pernas? Porque o Império Romano, esse quarto império aqui, ele representa o Império Romano. E o Império Romano, em algum momento ali da história, ele também se dividiu em 2. Né? Uma parte oriental, cuja capital era Constantinopla, e a parte ocidental continuou sendo Roma. E foi até, né, e já começou, era um império terrível, forte, que dominou o mundo. Não sei se você sabe, mas o Império Romano, ele dominou o mundo por 600 anos. É muita coisa. Para você ter noção mais ou menos de história aí, nós estamos no ano 2025. O nosso Brasil, lá no livro de história, foi descoberto em 1500. Então estamos 500 e poucos anos, pastor André, de descobrimento do Brasil. O Império Romano durou 600 anos. Mais do que toda a história do Brasil, por exemplo. Então era um império terrível, né? Então essas pernas de ferro apontam para o Império Romano. Por que, pastor, que nós sabemos disso? Porque é só você ler no livro de história. Qual foi o império que sucedeu ao Império Babilônico? O Império Medo-Persa. Qual o império que sucedeu ao Império Medo-Persa? O Império Grego. Qual o Império Grego, né, que substituiu o Império Grego? O Império Romano. Tanto que nos tempos de Jesus, estava governando aquela região o Império Romano, né, o Império dos Césares. Amém, queridos? Por isso que para nós hoje fica fácil de você entender essas coisas. Por quê? Porque está na história. Naquele momento ali era profecia. Deus estava revelando o tempo dos gentios. Então, na verdade, o tempo dos gentios, ele começou com os impérios mundiais. Porque foi no tempo de Daniel que se levantou o primeiro imperador, que era Nabucodonosor, cabeça de ouro. Mas a partir dali, vários outros impérios que eram dominados pelos gentios. Quem que é o gentio, pastor? O gentio é todo aquele que não é judeu, que não é israelita. Então, de certa forma, eu e você também somos gentis. Então esse mundo ainda é governado pelos gentis. E Jesus lá no livro de Lucas, ele falou que Jerusalém seria governada, pisada pelos gentios, até que se completasse o tempo deles. Agora a questão é, já completou esse tempo dos gentios? Porque lá em Daniel capítulo 2, versículo 44, né, o texto ele diz o seguinte:
Lá diz o seguinte, Daniel 2,44, olha, mas nos dias, aqui Daniel ainda falando a interpretação para o rei, mas nos dias desses reis, que reis? Lembra da estátua, cabeça de ouro, peitoral de prata, cintura de bronze, pernas de ferro, pés misturados de barro com ferro, esse é o tempo desses reis. Só que depois desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, mas ele esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo vai subsistir para sempre. Então aqui ele está falando a respeito do reino do Senhor Jesus, amém? Que o Senhor Jesus ele vai vir para reinar. Nós sabemos que lá em Apocalipse, capítulo 20, diz que o Senhor vai governar por 1000 anos. E depois pela eternidade adentro, porque Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, amém? Então a Bíblia fala que esse reino vai encher, vai se transformar numa grande montanha e vai encher toda a terra. Toda a terra. Agora para nós a questão importante é, quando que esse reino vai vir? Quando que vai começar esse reino? Nós já vimos que o Império Babilônico já foi de 600 anos antes de Cristo. O Império Medo-Persa foi de 530 alguma coisa até o ano 320. Já passou, isso tudo antes de Cristo. O Império Grego, de 320 antes de Cristo até mais ou menos 168 antes de Cristo. Império Romano, 168 antes de Cristo, foi até mais ou menos 400 e tantos depois de Cristo. Mas também já passou. Passou, então cadê o reino do Messias? Essa é a pergunta, porque a Bíblia fala que depois desses reinos, o Deus do céu vai suscitar, ou vai levantar um outro reino. Os irmãos estão comigo até aqui? Está entendendo? Na prova lá, vai tirar nota boa? Você está numa aula, então seja um bom aluno, presta atenção. Então uma pergunta óbvia, e aí pastor? Como é que fica? Quanto que essa pedra vai vir? Quanto que esse reino vai encher toda a terra? Só que aí eu quero ligar essas profecias do tempo dos gentios com a profecia de Jesus lá em Lucas capítulo 24, porque lá, capítulo 21, versículo 24, porque lá o Senhor ele disse que ali os judeus seriam dispersos, a cidade seria destruída, o templo seria destruído, eles seriam levados cativos para todas as nações, e eles iriam ficar nessa dispersação até que o tempo dos gentios se completasse. Agora a questão é, no dia que esse tempo dos gentios se completar, significa que para nós o reino do Messias está às portas. Então nós precisamos avaliar agora, irmãos, precisamos avaliar quando é que esse tempo vai acabar de fato. Porque no ano 70, falei para você que Jerusalém foi destruída, foi incendiada, o templo foi destruído, os judeus foram dispersos, e por um longo tempo, por quase 2000 anos, Israel nem mesmo existia no mapa. Se nós estivéssemos aqui num culto há 90 anos atrás, não faria muito sentido lermos essas profecias. Mas como que Jesus vai voltar se não tem Israel? Como que isso vai acontecer? Mas pela história nós sabemos que em 1948, antes de Israel voltou a existir. Voltou a existir. Mas antes disso, no final do Império Romano, outro império ali, que continuando ali, que conquistou a parte oriental do Império Romano, os turcos otomanos, eles conquistaram ali a Constantinopla e estabeleceram de fato um governo naquela região, e isso permaneceu até 1917, no final da Primeira Guerra Mundial. Porque no final da Primeira Guerra Mundial, olha para cá, a história conta que os aliados, ali principalmente pelo Império Britânico, conquistou toda aquela região, destruindo, derrotando os turcos otomanos. E conta a história que um general chamado Edmund Allenby, um general inglês, protestante, crente, quando ele entrou ali, ele começou a chorar. Ele tem um livro, ele conta isso na biografia dele, que ele começou a chorar porque ele sabia
que ele estava ali desencadeando o cumprimento de muitas profecias bíblicas. Ele ali, tocado pelo Espírito de Deus, ele chorava, e depois que ele estabeleceu ali o controle total, ele convidou os judeus da Europa para voltarem para a sua terra. Ele colocou isso nos jornais lá na Inglaterra, convocando todos os judeus que estavam na Europa para que voltassem para a sua terra prometida. Só que infelizmente eles não ouviram. Na verdade, muito poucos ouviram. A maioria não ouviu. Aí nós sabemos pela história que infelizmente, poucos anos depois, estourou a Segunda Guerra Mundial, que foi uma catástrofe para os judeus. Você já deve ter lido aí, já visto na história, que mais de 6 milhões de judeus foram mortos em campos de concentração, em câmara de gás. Morreram de fome, de peste, queimados, asfixiados, de tudo quanto é tipo de atrocidades. Isso porque eles não ouviram o chamado para vir estabelecer a sua terra. Mas nós sabemos também que pela história, que no final da Segunda Guerra Mundial, até por causa da comoção, foi permitido que Israel voltasse a existir. Em 1948 houve uma assembleia da ONU, que ali presidida inclusive por um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, que deu ali o voto de Minerva, autorizando a que se estabelecesse novamente um Estado judeu. Isso tudo, irmãos, cumprindo profecias. E essa profecia está lá no livro de Isaías, capítulo 66. Olha que coisa extraordinária. Isaías foi escrito mais ou menos 700 anos antes de Cristo. E olha o que Isaías estava assistindo lá na Discovery Channel, Rodrigo. Nesse dia, sintonizou lá na Discovery Channel, estava passando ali, ao vivo, a Assembleia Geral da ONU, em 1948. 2.500 anos depois, ele viu. E o que ele viu? Vamos ler juntos? O que diz lá, olha? Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, pois Israel, antes que viessem as dores, deu luz aos seus filhos. Olha que coisa extraordinária. Isaías, 2.500 anos antes, ele estava assistindo a Assembleia Geral da ONU, permitindo que criasse um país num só dia. Ele ficou assustado, ele falou: caraca, meu, como é que é isso? Risga. Qual que é a expressão que falam aqui no Goiás? Eita! Como é que pode? Como é que uma nação pode acontecer? Pode vir a existir de uma só vez? Como é que nasce uma terra num só dia? Pois ele viu a coisa acontecer. Vamos ligando essas profecias uma na outra, vendo todo o quadro sendo pintado na nossa frente, que todas elas estão conectadas, desde lá de Daniel capítulo 2, do sonho da estátua, Lucas 21, quando Jesus disse que Jerusalém seria pisada pelos gentios, até que se completasse o tempo deles, e aqui em 1948, começou a se cumprir essa última parte, que Jerusalém não ia ser mais governada pelos gentios. Só que pela história nós sabemos que quando ali estabeleceu-se o Estado judeu, só que em 51 já teve uma guerra ali. Naquele momento, no plano da ONU, é que Jerusalém seria dividida no meio. A parte ocidental seria a capital de Israel, a parte oriental seria a capital do Estado palestino. Os palestinos não quiseram, não aceitaram, fizeram guerra, foram derrotados, mas ficou sempre uma instabilidade, até que em 1967, aconteceu uma guerra chamada Guerra dos 6 Dias. Foi uma guerra onde 4 nações árabes se levantaram para destruir Israel. E essa guerra durou 6 dias. Israel ainda era um país adolescente, não tinha exército direito, não tinha ainda estrutura, mas de forma milagrosa, com o auxílio divino, eles venceram a guerra e conquistaram toda Jerusalém. Em 1967, nessa guerra dos 6 dias,
Jerusalém passou a fazer parte novamente de Israel. Então, 48 criou-se o Estado, 67 a cidade foi conquistada. É claro que no seu livro de história da quinta série, você vai ler e vai dizer que a capital de Israel é Tel Aviv. Por quê? Porque a ONU não aceita que Jerusalém seja a capital de Israel. Mas os judeus, quem define quem é a capital é o próprio país. Tanto que todos os órgãos governamentais dos judeus estão em Jerusalém, desde 67. Nós estamos vendo a profecia se cumprir em nossos dias, amém, meus irmãos? É porque Jesus, ele disse lá em Lucas, que Jerusalém seria pisada ou governada pelos gentios até que se completasse o tempo deles. Só que nós sabemos que o que caracteriza o povo judeu? O Estado, a cidade e o templo. Lá no ano 70, perderam ali o seu país, a sua cidade foi destruída, o seu templo foi destruído. Só que quase 2000 anos depois, o Estado voltou a existir de uma forma milagrosa, a sua cidade santa voltou ao domínio deles, só que ainda falta o templo. Ainda falta o templo. Então nós estamos vendo, quando essas coisas acontecer, tudo isso está se cumprindo, as profecias, tanto de Daniel, por meio do sonho do rei, da estátua, quanto essa de Lucas capítulo 21. Mas se você continuar avançando, vamos continuar avançando aqui, porque lá no capítulo 7 de Daniel, novamente o Senhor, ele revela o que ele vai fazer na história. Daniel capítulo 7, versículo 1 diz assim, olha: no primeiro ano de Belsazar, aqui já no segundo império, no Império Medo-Persa, aqui não é da Babilônia ainda, que esse capítulo está fora de ordem, mas no rei da Babilônia teve Daniel um sonho. Então esse Belsazar aqui, na verdade, ele era o filho de Nabucodonosor. Teve Daniel um sonho e visões ante os seus olhos, quando estava no seu leito, na sua cama. Então quando você deitar lá, a cama é um lugar que Deus fala conosco, amém, meus irmãos? Deus fala conosco através de sonhos. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Aí ele diz, olha, 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Então olha ali aqueles animais. Aí aqui no versículo 4, ele diz, o primeiro era como um leão, tinha asas de água, enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, e lhe foi dado mente de homem. Então aqui ele estava tendo uma visão. Só que na verdade, nós vamos continuar lendo o texto, lá no versículo 5, ele diz o seguinte, olha, continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca entre os dentes trazia 3 costelas, e lhe diziam, levanta-te, devora e come muita carne. Só que um detalhe interessante, é que esse sonho de Daniel, na verdade, ele está significando e simbolizando a mesma coisa da estátua. E vamos continuar para você ver isso. Aí no versículo 6 ele diz, olha, depois disto, continuei olhando, e eis aqui um outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave, tinha também este animal 4 cabeças, e lhe foi dado domínio. Depois, se você continua lendo o texto, nós não vamos ter tempo aqui, mas você vai ver claramente que esse primeiro animal, ou aquele leão, o leão na verdade simbolizava o Império Babilônico. Tanto que até hoje, se você vai lá nas ruínas no Iraque, e você vai achar lá algumas estátuas da época do Império Babilônico, o símbolo do Império Babilônico é um leão com asas. Você pode até pesquisar na internet e depois você vai ver. Porque esse leão, ele simbolizava ali o Império Babilônico. O segundo animal aqui, que era um urso, ele apontava, depois se você continuar lendo o capítulo 7 aí de Daniel, você vai ver que esse urso também aponta para o segundo império, que era o Império Medo-Persa. E o terceiro animal, que era
ali um leopardo com 4 asas, com 4 cabeças, ele simbolizava ali o próximo império, que era o Império Grego. Então o leão era a cabeça de ouro, os irmãos estão comigo? Ali o urso era aquele peitoral, a mesma coisa do peitoral de prata, e o leopardo aqui era a cintura de bronze. Por quê? Porque esse aqui aponta para o Império, grego. O Império Grego, o imperador famoso dele foi Alexandre o Grande. E Alexandre o Grande, ele morreu muito novo. Com 20 anos ele começou a reinar, a ser o imperador. Inclusive ele conquista o Império Medo-Persa, naquela batalha ali das Termópilas, os 300. Quando assistiu aquele filme Os 300? Se não assistiu, não está perdendo nada, assiste não. Mas se você já assistiu, aquela batalha ali do filme Os 300, eram os 300 gregos contra o exército de Xerxes, o Medo-Persa. Então ali é a história. Claro que tem a licença poética ali, de Hollywood, mas ali a história se cumprindo. Ali os 300, depois ali, claro, que depois teve a guerra ali entre o Império Medo-Persa e o Império Macedônio, ou o Império Grego, e os gregos saíram vitoriosos. E ele voltou conquistando todo o território dos Medo-Persa. Só que em 12 anos, Alexandre o Grande, ele conquistou todo mundo conhecido. E os historiadores são unânimes em falar que jamais na história humana alguém conquistou tanta coisa num período tão pequeno de tempo. Por isso que é simbolizado pelo leopardo. Não sei se você sabe, mas o leopardo é o animal mais veloz da terra. É o animal mais veloz, então não é à toa. Pastor, e por que 4 asas e 4 cabeças? Porque a história também diz que depois da morte de Alexandre, 4 generais dividiram o império em 4 partes. Então por isso que ele tinha 4 asas. Só que depois, se você continua lendo ali a história de Daniel, lá no capítulo 7, versículo... Não deu certo aqui, amado, volta aí por favor. No versículo 7, ele vai ter a visão também do 4º animal. Bota aí em tela inteira, obrigado. Acho que eu passei, Deixa eu voltar aqui. Está dando algum problema. Coloca para mim no anterior, que está no Daniel capítulo 7, por favor. Daniel 7:7. Mais um, avança. Isso, obrigado. Então no versículo 7 ele continua. Então ele já viu os 3 animais, aqui ele vai ver o 4º. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui um 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte. Então aqui simboliza também o Império Romano, que era a parte da estátua lá que era de ferro. O ferro é forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés, o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres, amém, queridos? Então esse 4º animal era um animal assustador, O texto não fala o que ele se parecia. Era uma fera, não tinha uma descrição clara, Os outros era leão, era urso, era leopardo, mas esse 4º animal era algo assim inominável, Não dava para descrever. Por isso que a Bíblia relaciona ele também com o anticristo, que é a besta. O que é a besta? A besta não é aquele que não sabe não, pastor. A besta do Apocalipse é um animal que não é normal, não é natural, é algo diferente. Porque esse 4º animal, na verdade, ele aponta ali para o Império Romano. Só que o Império Romano, de alguma forma, ele também é o império que vai dar luz ao anticristo. Porque a Bíblia diz aqui que essa fera, esse animal, ele tinha 10 chifres. Porque depois que o Império Romano ele foi destruído, ele foi dividido em 10 reinos, em 10 governos. E de certa forma, esses governos estão até os dias de hoje.
E é por meio dessas nações que vai vir o anticristo. Então, na verdade, o sonho do rei e o sonho de Daniel é a mesma coisa. Só que um, sob a ótica humana, que é o sonho do rei, que vê tudo glorioso, uma estátua bonita, mas na perspectiva de Deus, os governos humanos não passam de feras, não passam de algo animalesco, de animais. É isso que está mostrando. Então a visão de Nabucodonosor do capítulo 2, né, foi a visão de um homem, a perspectiva humana, vendo os governos mundiais. Mas o sonho de Daniel, aqui no capítulo 7, a mesma coisa é mostrada, os governos humanos, os impérios humanos, só que agora na perspectiva divina. Só que na perspectiva divina, né, o governo humano não passa de algo monstruoso, de algo terrível, e tudo isso vai passar, amém, meus irmãos? Tudo isso vai passar. Mas continuando, para a gente entender esse versículo aqui, ou esse quarto animal, nós precisamos agora ir lá para Apocalipse. Credo, pastor, misericórdia, não lê Apocalipse não. Quantos querem ler Apocalipse? Tem irmão que tem crente que não gosta de ler Apocalipse não. Mas lá em Apocalipse, capítulo 13, João, ele vai ter uma visão, na verdade a mesma visão de Daniel, capítulo 7. O que diz lá? Olha, vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres. Então João está vendo a mesma coisa que Daniel viu, que Daniel também viu esses animais saindo do mar. Mar na Bíblia significa as nações, amém? Então João, no capítulo 13 de Apocalipse, vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres, 10 diademas, e sobre as cabeças, nomes de blasfêmias. A besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés de urso. Está vendo aqui as características dos mesmos animais de Daniel? Está ligando, as coisas estão ligadas. Na verdade, João aqui ele está vendo um detalhamento a mais do que Daniel viu, porque a Bíblia é um livro maravilhoso, amém, meus irmãos? Apesar de ter sido escrito ali com mais de 600 anos entre um e outro, entre Daniel e Apocalipse, Deus é o mesmo. Deus é que revela a história, Deus é que controla todas as coisas, amém? Então a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso, e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, e o seu trono e grande autoridade. Então vi uma das cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, né, seguindo a besta. E no versículo 4, ele continua, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E nós sabemos que 42 meses são quanto tempo? Catinodé, 3 anos e meio. Então, 3 anos e meio é o tempo que foi dado para essa besta governar. E quando nós falamos de 3 anos e meio, o que você lembra? Fala comigo, da grande tribulação. Então 42 meses são 3 anos e meio. Foi o tempo que foi dado para a besta governar. Versículo 6. E abriu-lhe a boca em blasfêmia para difamar, para difamar o tabernáculo e saber os que habitam no céu. Versículo 7 diz, foi-lhe dado também que pelejasse contra o santo e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então nós estamos vendo aqui, estou falando para você, já estamos aqui na passagem do último animal, ou dos pés da estátua, para o reino do Messias. Por quê? Porque nós sabemos, por meio de Apocalipse, que logo no final da grande tribulação, ao ressoar da última trombeta, os mortos em Cristo vão ressuscitar, vão ser arrebatados, vão se encontrar com Ele nos ares, o Senhor vai destruir Satanás com o sopro da sua boca, vai prender ele por 1000 anos, amém? Estou resumindo aqui para você. E depois disso vem o reino. Então isso mostra para nós claramente que esse último animal lá de Daniel 7, ele aponta para o anticristo aqui de Apocalipse capítulo 13.
Porque a besta que Daniel viu surgir do mar das nações, então significa que o anticristo não vai ser um judeu, provavelmente vai ser um gentil, e ele vai ter autoridade, diz a Bíblia, sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então ele vai ter autoridade, e ele vai governar por 3 anos e meio, e a Bíblia fala que ai daqueles que estiverem na terra nesse tempo, que vai ser o tempo da grande tribulação. Só que o interessante é que a descrição desse animal, ele fala que é uma besta. Por que uma besta? Porque ele não conseguiu decifrar exatamente o que era. Parecia leopardo, parecia urso, parecia leão. Mas o que significa para nós hoje? Que é a junção dos governos do homem. É o tempo dos gentios. É o governo dos gentios. Mas acredite, esse tempo está acabando. Amém, meus irmãos? O tempo está acabando. Esse quarto animal de Daniel é o império do anticristo. Que essa besta de Apocalipse é o próprio anticristo. Então isso nos mostra, que há pelo menos 2.500 anos o diabo vem tentando estabelecer o governo dele. É interessante que isso está nos filmes, isso está em Hollywood, isso está nas séries, isso está nos desenhos animados. O diabo sempre tentando colocar o governo mundial. E hoje, nos nossos dias, nós estamos vendo falar muito de governo mundial. Estamos vindo falar de Agenda 2030 da ONU, o grande reset, todas essas coisas. É uma preparação para o governo do anticristo. Hoje nós estamos na época que é perfeitamente possível você entender que quem não tiver a marca da besta, não pode comprar e nem vender. Hoje, se não te deixarem ter dinheiro, você não vai ter dinheiro. Daqui talvez poucos meses, eu falo poucos meses, não estou falando de poucos anos não, poucos meses, você não vai ter mais dinheiro de papel. Pastor, mas eu já não tenho. Tem vezes que você não sabe, não pega uma nota. Quando você pegou a nota de 100? Lembra, Rodrigo, a nota de 100? Foi lá no banco, sacou, pacotão de dinheiro. Lembra, Rodrigo, a última vez que você fez isso? Ter 10 reais na carteira hoje é difícil. E às vezes fica lá um tempão, porque tudo é no Pix, tudo é no cartão. E está chegando aí nos próximos meses o Drex, da moeda digital. Aí vai substituir de fato toda a moeda. Não vai ter mais moeda, não vai ter mais papel. Vai ser dinheiro eletrônico. Por quê? Porque tudo está sendo preparado. Você presta atenção nessas coisas? Tudo está sendo preparado para esse governo mundial. Onde não vai comprar e nem vender. E por que esse governo não foi estabelecido ainda? Provavelmente porque você está aqui, porque você não foi arrebatado ainda. Pandemia, 2, 3 anos atrás, foi um grande ensaio para o governo mundial. Foi um grande ensaio para controle. Esse dia eu estava lendo uma pesquisa, que eles estavam falando, e a pesquisa era o seguinte, qual foi o impacto da pandemia na vida da população? E eles descobriram que os evangélicos, essa pesquisa feita no Brasil, que os crentes foram os menos impactados. Depressão, por quê? Porque a maioria da população desenvolveu crise de ansiedade. Depressão, por quê? Porque com medo de morrer. Mas os crentes, boa parte deles, estava nem aí. Alguns nem usavam máscara. Então você estava atrapalhando os planos do anticristo. Você dificultou a agenda de controle. Mas vai chegar um momento que você vai ser retirado. Diga amém. Você vai ser arrebatado. Você vai subir para o céu, amém? Aí ele vai estabelecer esse governo. Mas acredite, nós estamos vendo os dias que está estando tudo preparado. Mas ao mesmo tempo, nós estamos vendo que as coisas estão sendo preparadas, está acontecendo para se cumprir o que Jesus falou lá em Lucas 21, versículo 24. Porque chegou um momento que Daniel também, ele estava orando, ali no capítulo 9, ele estava orando, porque ele queria saber a respeito do que ia acontecer com o seu povo. Deus tinha revelado o que ia acontecer na história, o governo dos gentios.
Mas chegou um momento que Daniel estava lendo a Bíblia, porque crente lê Bíblia, diga amém. E ele estava lendo lá Jeremias, e ele descobriu que o tempo do cativeiro dos judeus que estavam cativos na Babilônia deveria durar 70 anos. Então ele leu, ele achou lá em Jeremias capítulo 11, ele viu, olha, 70 anos estava determinado que eles ficassem no cativeiro babilônico. E ele fez a continha lá, Aldo, Catinodé, 70 anos. Se deu 70 anos, então chegou o tempo de nós voltarmos para a nossa terra. E a Bíblia fala que ele começou a orar, começou a jejuar. Só que nós sabemos também que ali depois, houve uma resistência espiritual ali. Só que depois de 21 dias de jejum e oração, a Bíblia fala que o anjo apareceu para ele. E o anjo revelou para ele o que ia acontecer com o seu povo. É a trombeta? Está tocando, irmão? Se não é a trombeta, desliga esse som. Tem um som, hein? Se é a trombeta, deixa, aumenta. Então o anjo revelou para ele o que ia acontecer com o seu povo. Chegamos aqui na minha mensagem. Chegamos aqui na parte que eu ia começar a pregar agora. Até agora foi só a introdução. Desculpa aí, irmão, de novo eu errei aqui. Apertei o botão errado. Tela inteira. Todo mundo está comigo até agora? Feita essa breve introdução, vamos entrar na palavra então, irmãos. Quem pode dizer amém? Tem uns aqui que está assim, não, pastor, misericórdia, acaba esse trem logo. Vai lá, avança. Pronto. Obrigado. Então aqui, Daniel 9, 24, nós chegamos aqui no tema da mensagem, que é as 70 semanas de Daniel. Porque Daniel, ele entendeu o que Deus ia fazer com relação aos gentios. Falei para você do governo dos gentios, certo? Cada um daqueles animais, ou cada parte da estátua, era um governo dos gentios. Só que Daniel também estava interessado em saber o que ia acontecer com o seu povo. E ele orou. E Deus revelou para ele. O anjo Gabriel falou para ele o seguinte: olha, Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para selar, para espiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir os santos dos santos. Amém, meus irmãos? Então Deus revelou para ele o que ia acontecer com a história dos judeus. Porque o sonho de Nabucodonosor e o sonho do capítulo 5 também tem a ver com os governos mundiais. Mas Daniel também ficou preocupado com o seu povo. E quanto ao meu povo? O que vai acontecer com o meu povo? E o anjo revelou essa profecia para ele. Deus revelou através a profecia, das profecias mais extraordinárias da Bíblia, que é chamada de a profecia das 70 semanas. E para entender como significa essa profecia, não se preocupe que eu vou terminar no horário, amém? Nós temos tempo ainda, então acalme o seu coração, preste atenção aqui, que isso aqui é muito importante, com mais detalhes, porque através dessas 70 semanas, Deus ia revelar para ele, com mais detalhe, o que ia acontecer com o seu povo, até o dia que Jesus fosse reinar para sempre. Mas quem que é o povo? Para a gente entender, precisamos entender, quem que é o povo de Daniel? O povo de Daniel é Israel, amém, meus irmãos? Então o seu povo é Israel, porque lá diz, olha, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Então essas 70 semanas é uma profecia para Israel. Estão comigo? O que mais? E sobre a tua santa cidade. Então o povo é Israel, a cidade é Jerusalém, amém, meus irmãos? E outro detalhe, que essas semanas não são de dias, são semanas de anos. Então cada dia equivale a um ano. Então 70 semanas equivale a 70 semanas de anos, ok? Cada dia é um ano. Tranquilo até aí? Então 70 semanas de ano significa 70 vezes 7, vai dar ali 490 anos, ok? Essas 70 semanas equivalia a um período de 490 anos. E nós sabemos que os judeus, eles contam anos com o calendário lunar. Cada mês é 30 dias.
Por isso, quando a Bíblia usa aquela expressão também, 42 meses, é 3 anos e meio. Ou quando ela usa aquela expressão, 1260 dias, também é 3 anos. Quando ela usa aquela expressão, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, também é 3 anos e meio. Tudo isso está ligado, amém? Então Daniel, ele estava ali na Babilônia, o anjo lhe apareceu e falou essa profecia. Ele diz o seguinte, só que interessante que o anjo também ele diz o seguinte, lá no versículo 26, nós estamos lendo aqui o versículo 24, vamos ler o 25 também, eu não sei se coloquei o 25, sabe e entende. Aí ele vai explicar como é que vai se cumprir essa profecia, como é que se dará essas semanas. Sabe e entende que desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, ou até o Messias, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Então ele vai particionar essas 70 semanas em 3 partes. Primeiro, uma parte de 7 semanas. Essas 7 semanas se daria desde a ordem. Lembra que Daniel estava lendo a Bíblia, porque quem lê a Bíblia diz amém. E ele descobriu que o tempo do cativeiro já tinha passado. Então ele queria voltar para a sua terra. E o anjo falou, olha, desde a ordem, para vocês voltarem, até a reconstrução do templo, vai ser 7 semanas. E essa ordem, nós sabemos que ela foi dada lá em Esdras, lá em Neemias capítulo 2, na verdade, né, o rei, ele deixou eles voltarem para reconstruir o seu templo, reconstruir sua cidade, reconstruir os muros, depois foi reconstruir o templo. Tudo isso foi a primeira semana. Então, entre a ordem, né, para reedificar Jerusalém e o templo, 7 semanas, essas 62 semanas, mais 62 semanas. Então, significa que essas 62 semanas é depois da primeira semana, da primeira 7. Então, teve 7, que começou com a ordem do rei, para eles voltarem, e essa semana ia demorar até a reconstrução do templo, da cidade, a edificação da cidade e a construção do templo. E depois dessa reedificação, até o ungido, até o Messias, mais 62 semanas, amém? Então diz os historiadores, irmãos, que de fato essa é uma profecia que se cumpriu cabalmente, que esses 483 anos, que é composto por essas 69 semanas, deu exatamente até o dia para eles poderem voltar para casa, que está lá em Neemias capítulo 2, até o dia que Jesus foi crucificado. Uma profecia literal, ok, querido? Uma profecia literal. Só que nós continuamos lendo, depois no versículo 26, o que ele diz no versículo 26? Depois das 62 semanas, então o terceiro grupo, que é 7 semanas, depois foi mais 62 semanas, aí vem o terceiro grupo, que é a última semana. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe há de vir, destruirá a cidade e o santuário. Olha aqui as profecias se cumprindo, se conectando, se encaixando. Porque no final dessas 62, que já tinha passado 7, agora passou mais 62, o Messias seria morto. E depois que o Messias fosse morto, um príncipe de um povo se levantaria e iria destruir a cidade. Foi exatamente o que Jesus falou lá em Lucas 21. Vocês estão vendo essa construção belíssima aí? Eu quero dizer para vocês que vai ser tudo destruído. Não ficará pedra sobre pedra. Vocês vão ser dispersos, vão ser levados para as nações, até que o tempo dos gentios se complete. Então isso mostra também claramente que essa última semana, ela está separada das demais. Pastor, e por que essa última semana está separada das demais? Presta atenção que aqui está o pulo do gato para você. Lembra que essa profecia era para o povo judeu. Só que do ano 70 até recentemente, não existia nação de Israel. Não existia nação de Israel. Então, se você ler novamente, lá em Lucas, capítulo 21, quando Jesus ele diz, olha, cairão a fio de espada, serão levados cativos para todas as nações, até que os tempos dos gentios se completem. Quem já jogou xadrez? Lembra quando você joga xadrez? Quando passa o tempo tem que bater no relógio e para? Então a profecia aqui, pastor Daniel, ó. Pastor André, quando Jesus falou isso aqui, no final das 62 semanas, parou o tempo.
E por que parou o tempo? Porque Jerusalém precisava ser pisada por gentios, até que se completem o tempo delas. Quantos estão me acompanhando até agora? Estão me entendendo? Porque agora, uma vez que se complete o tempo dos gentios, amados irmãos, vai bater novamente lá no relógio e volta a contar o tempo para a última semana. Olha, isso que até abriu a boca. Entendi, pastor. Mas é isso que está acontecendo. Então nós temos que ler essas profecias em conjunto, porque uma está ligada à outra. Porque quando se completar o tempo dos gentios, voltando lá para Daniel, porque ali, era 7 semanas, depois 62 semanas, a morte do ungido, parou o tempo, começou o tempo dos gentios, o tempo da igreja também. Israel não existia, Jerusalém dominada pelos gentios, e isso durou até 1948. Quando Israel voltou a existir, 67 a cidade voltou a ser de Israel. Só que nós temos um problema, ainda falta o tempo. Porque lá no versículo 27 de Daniel, com o Apocalipse, o que diz o versículo 27? Casa isso com o Apocalipse capítulo 13. Quando o anticristo assumir, o que a Bíblia diz? Ele fará firme aliança com muitos. Por quanto tempo? Por uma semana. Então essa última semana, ou a 70ª semana, é essa semana aqui que vai fazer parte do acordo. Ela está separada das outras 69. Por quê? Porque Jesus falou em Lucas 21 que o tempo seria parado. Os judeus iam sair de cena e entrar a igreja. Jerusalém seria pisada pelos gentios. A santa está se cumprindo. Mas quando se completar esse tempo, que nós já vimos que ele está passando, está se cumprindo, o anticristo vai fazer uma firme aliança com muitos, por uma semana. Só que na metade da semana, quanto que é a metade da semana? São 7 anos, a semana é 7 anos. A metade da semana, que 2 anos e meio. Lá em Apocalipse 13, nós lemos que o governo do anticristo vai ser por 3 anos e meio, exatamente a metade da semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Só que para acontecer essa oferta de sacrifício, essa oferta de manjares, precisa ter o tempo. Então muito provavelmente esse acordo que vai ser feito, uma das cláusulas desse acordo vai ser voltar a permitir os judeus a reconstruir o templo deles. Se você fizer uma breve pesquisa aí na internet, você vai ver, coloca lá, tarefinha de casa aí, no Google lá, terceiro templo judeu. Você vai ver que está tudo pronto. Todos os utensílios já estão feitos. Todo o dinheiro já foi arrecadado desde 2014. Tem um organismo lá chamado Instituto do Templo, já preparou tudo isso. Os sacerdotes já foram escolhidos. Eles fizeram exame de DNA para poder saber quem eram os descendentes lá de Arão. Já acharam, já treinaram eles, estão todos prontos. Ano passado foi a formatura. Depois de mais de 2000 anos, voltou a nascer uma novilha totalmente vermelha, que já está lá em Israel, preparada para ser sacrificada, queimada, e as cinzas dela vai ser usada para inaugurar o terceiro templo. Por quê? Porque o tempo dos gentios está acabando, irmãos. O tempo dos gentios está passando. E ele fala que ele fará firme aliança por essa semana. Só que no meio da semana ele vai quebrar esse pacto, vai quebrar essa aliança, vai quebrar esse acordo. E a Bíblia diz que ele vai profanar ali o templo. Sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então esse ele aqui, ele é o anticristo, é o príncipe que há de vir. É aquele mesmo lá de Apocalipse 13. Quando ele fizer esse acordo, aí a contagem está regressiva. Provavelmente nós não vamos estar aqui mais, nós teremos sido arrebatados. Em nome de Jesus, amém? Mas ele vai fazer uma aliança com Israel. Jesus, ele alertou lá em Mateus 24. Jesus, ele alertou. No lugar 6 ele diz, olha, quando pois vis o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo,
Quem lê, entenda, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem jamais haverá. Então isso aqui mostra que nós estamos vendo, nós vamos ver essas coisas acontecer, ou provavelmente nem veremos, porque vamos ser arrebatados antes. Mas o fato é que o tempo dos gentios está acabando, e quando ele acabar, virá essa última semana. Essa última semana está separada. Hoje o templo não existe, mas certamente ele vai ser reconstruído. Está tudo pronto, é como uma caixinha de Lego. Se der o ok, fazer o acordo, vai ser muito rápido para reconstruir aquilo lá. Mas no meio do acordo, nos 3 anos e meio, ele vai romper com esse acordo e vai começar a grande tribulação. Mas a Bíblia fala que no final dessa grande tribulação, o Senhor Jesus, ele vai voltar. Amém, meus irmãos? Ele vai voltar. Nós não estamos esperando o anticristo, nós estamos esperando o Cristo, amém? A segunda volta. Mas pastor, então por que o senhor ministrou essa palavra hoje? Está você que o tempo dos gentios está acabando. Esse é um tempo que nós devemos estar, como diz Mateus 24, apercebidos, amém, meus irmãos? Apercebidos. Ou está passando, mano, ela está aí às portas, porque o tempo dos gentios já passou, ou está passando, em qualquer momento as coisas vão acontecer. Mas o que é importante para nós? Voltarmos nosso coração para as coisas de Deus. Nosso coração tem que estar ligado nas coisas de Deus, porque o tempo está próximo. Os dias estão próximos. Mas eu queria encerrar essa palavra de hoje para nós tomarmos a ceia. Para lembrar, na ceia é você lembrar que você tem uma aliança com o Senhor. A sua aliança não é com o anticristo. Diga amém. Não é com a marca da besta, amém? Porque você já foi marcado pelo Espírito de Deus. Você já tem uma marca sobre você, meu irmão. E esse é tempo do nosso coração voltar para as coisas do céu. Porque para finalizar eu quero ler Apocalipse capítulo 21, versículo do 1 ao 4, que diz assim, olha: vi um novo céu e a nova terra, isso já depois da grande tribulação, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Aí o versículo 3 diz: então ouvi uma grande voz, vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém, meus irmãos? Eu queria convidar você para ficar de pé. Você vai pegar aí o seu cálice, o seu pão, e hoje nós vamos tomar a ceia.